Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do projeto 365 Expert Adobe. Aqui é o professor Bruno Baltarejo. Nessa aula, como prometido, eu vou ensinar como trabalhar com as ferramentas de câmera. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma câmera. Você vem aqui em Layer, Novo e escolhe Câmera. Só isso. Se escolher uma câmera, ele vai perguntar para você, tá, mas que câmera que você quer? A princípio, como vocês estão aprendendo, utiliza os presets. Basicamente simula uma câmera real, no qual 15mm vai ser uma grande angular, o que te aumenta a sua sensação de perspectiva. Ele joga os objetos mais para trás, mais para frente. Você quer ter uma noção mais exagerada de perspectiva, use 15mm ou algo próximo disso. Por exemplo, aqui 24mm. Vou dar um OK. Se eu escolher que eu quero uma câmera 50mm, eu peço para ter exatamente a mesma perspectiva da minha composição original. Não vai aumentar e nem diminuir. Deixa eu colocar aqui em OK. Na sequência, deixa eu pôr aqui em 50% de view. E vou colocar aqui como Active Camera. Na sequência, nova câmera que eu vou criar, daí vai ser uma tele. Ele diminui a nossa sensação de perspectiva, achatando nossos planos. Deixa eu colocar aqui 135 e vou dar um OK. E olha a diferença entre eles. Eu vou vir aqui e eu vou ligar e desligar cada um deles. Aqui é a 24. Consegue perceber que ele joga os canos mais para frente, mas aqui vocês vão ver que ele joga mais para trás. Ó, 24. Tá vendo? Aqui é 50 e aqui, por último, a 135, que ele diminui. A 135 é certeza que a gente vai utilizar. Agora, a 50 e a outra podem ser interessantes. Ou a gente vai aumentar a nossa perspectiva ou manter como já era. Eu vou mover aqui a câmera para a gente perceber. Ó. Aqui, se eu usar a 35, essa vai ser a sensação de perspectiva que a gente tem. Aqui vendo aqui em cima. Tá vendo? Aí eu vou movendo para cá. E daí, vou continuar movendo, aqui olhando para baixo. Eu achei que tá bem legal. Eu vou fazer um teste agora com a... Na verdade, eu tô fazendo aqui com a 50, tá? Agora com a 35. Com a 24, na verdade, que eu tinha criado, né? Aqui com a 24. Você consegue perceber como a garagem já vai mais para trás. Eu não posso puxar tanta câmera para frente daí. Ó, tá aqui a casa. Aqui a sensação que a gente tem quando passa pelos canos. Eu vou até mover esse cano aqui. Um pouquinho mais para cá. E um pouquinho mais para frente. Para aumentar ainda mais a nossa sensação de perspectiva para frente aqui no Z. Porque daí quando a gente andar, a gente consegue perceber tipo, ele com a relação ao outro, a mudança ali de profundidade. Aí, essa é com a 24, tá legal também. Eu vou animar com a 24, vou desligar aqui a 50. Bom, outra coisa que a gente tem aqui dentro, eu vou dar um duplo clique para mostrar a câmera de volta. Vai ser a profundidade de campo, não é o foco dessa aula, numa outra aula eu mostro, mas ele habilita que o que esteja mais longe da cena fique fora de foco, o que está mais próximo fique dentro de foco, e daí você pode animar essa profundidade de campo para simular como se fosse uma lente real. Não é o caso dessa composição, mas depois eu separo um exercício com uma composição que vai ser bem legal trabalhar com isso. Por enquanto eu vou deixar desligado. Vou dar um OK. Bom, e daí para a gente animar, a gente usa, primeiro, essas ferramentas para mover a câmera, tá vendo? A gente tem que estar vendo a Active Camera para ver a câmera. Se a gente ficar aqui em outro view, vou colocar aqui 2 views horizontal. Nesse outro view eu estou em Custom View. A gente consegue ver como a câmera está aqui parada. Ó. Se eu mover essa câmera para trás ou para frente, eu consigo ver que muda o meu Active Camera. Aqui eu estou vendo através da câmera e aqui eu estou vendo a minha câmera posicionada no cenário em 3D. Tá vendo? É interessante também para você mover o objeto, você pode mover dessa maneira. Ou você pode mover com as ferramentinhas que eu estou mostrando aqui. Ó. Esse vai para cima, para baixo, esquerda e direita, para frente e para trás, e esse gira a câmera. Então, por exemplo, eu quero vir mais próximo do objeto. Então, vou usar aqui ele para frente e para trás, e daí eu vou me aproximar aqui da casinha. Vou pegar aqui o de esquerda e direita para centralizar melhor, e vou posicionar, por exemplo, aqui assim, tem que aproximar mais. Deixa eu só colocar aqui como fit, para ele não cortar a minha composição dos lados. Aqui como fit também. Beleza, e aqui eu posso aproximar ainda um pouquinho mais, porque ainda tem o lateral ali do lado. Um pouquinho mais. Tá vendo que eu clico a tecla C para ir mudando? Eu estou usando uma tablet da Wacom, e daí eu não consigo mudar com os botões do mouse. Mas quem está usando o mouse, você poderia usar o primeiro botão do mouse, segundo, terceiro. Você muda ele entre eles três com os botões do mouse. Desde que você esteja nessa ferramenta, você seleciona essa e o comportamento dela vai ser primeiro botão órbita,
Segundo botão para cima, para baixo, esquerda e direita. Terceiro botão Z. Como eu estou usando aqui uma tablet, eu não tenho 3 botões, eu uso aqui o C para ir mudando entre elas. Eu acho mais prático, tá vendo? Só clicar em C. Daí você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui na câmera e você vai clicar em P para revelar o Position, segurar o Shift e clicar em A, Shift A, para revelar o ponto de interesse. A câmera, quando você define ali em cima que você quer uma câmera de 2 nós, quando você define aqui em cima, Two Node Camera, elas têm 2 comportamentos. Ela tem o comportamento órbita, que é o pontinho da direção que ela tem. Isso não muda a posição da câmera, só muda o ponto de interesse, que é para onde ela está olhando. Seria o comportamento órbita, ao girar em volta da câmera, que é o ponto de interesse. E a posição é essa parte da câmera. Opa! Essa parte da câmera. Mas tá vendo que quando eu movo a câmera, o ponto de interesse se move junto? Porque daí ele mantém o mesmo enquadramento, a mesma órbita. Se eu seguro aqui o Ctrl, se eu não me engano, ó, ele gira sem mover aquele ponto, mas aí você consegue ver aqui do lado, ó, como ele vai inclinando. Então você quer sempre que ele se mova os dois juntos, um paralelo ao outro, para que a câmera não incline, para que ela mantenha o mesmo ângulo. Tá? Quer ver? Se eu mover com os dois juntos, sem o Ctrl, os dois estão se movendo. Então eu preciso ligar o reloginho dos dois valores. Ligo o reloginho de um e do outro. Daí eu vou fazer assim, eu vou vir aqui, por exemplo, até pode ser uns 3, 4 segundos, e daí eu vou mover a câmera um pouquinho mais para trás, para dar a sensação de perspectiva. Até, na verdade, eu vou ter que melhorar aqui meu enquadramento para fazer isso, porque já está num ponto aqui que eu não tenho muito para trás para ir, porque eu já estou no limite aqui da camada. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou mudar aqui o ponto de ângulo para ele apontar um pouquinho mais para baixo, porque eu quero que ele veja um pouquinho mais o chão. E um pouquinho mais para frente para que não tenha transparência ali do lado. Então um pouquinho mais para frente. Aqui é um trabalho para fazendo aos poucos, para ir fazendo com capricho. Você não vai matar isso tudo em 2, 3 cliques, tá? Então, vocês estão vendo que eu demoro um tempinho aqui para posicionar para que fique tudo bem bonitinho. Bom, esse vai ser meu ponto final. Meu ponto inicial, então, eu vou ter que aproximar um pouquinho mais a câmera para dar a sensação de zoom que eu queria. Então, vou aproximar aqui um pouco mais a câmera. Vou puxar ela um pouquinho mais para baixo, porque eu quero ver o chão, para que a gente tenha a sensação melhor de profundidade. E vou até girar aqui um pouquinho a âncora. Aqui um pouco para baixo. Aí. Daí a gente vai se afastando do objeto. Feito isso, daqui até 8. Até 8 não, é muito. Pode ser até 7. Depois a gente testa, a gente move os keyframes como a gente achar melhor, tá? Eu vou mover, passando pelo chão, atravessando aqui os canos. Então eu mudei aqui com a tecla C para a câmera, que é para cima, para baixo, esquerda e direita. E eu vou mover até encontrar aqui a garagem. Vocês conseguem ver que a garagem é um pouco mais para frente, então eu vou aproximar aqui assim. Vou aproximar aqui para o ladinho também. Um pouquinho mais. Depois eu posiciono melhor o carro, que eu achei que ficou mal posicionado. E daí eu vou mudar o ângulo da câmera também. Eu quero ela apontando um pouquinho mais para cima. Até enquadrar aqui melhor. Vou aproximar um pouquinho a câmera, que está muito para trás. Eu quero essa garagem um pouco mais centralizada, para ficar mais interessante. Então vou mover aqui um pouquinho mais para cá. Não tanto, porque não tem tanto da foto assim. Então vou até aproximar um pouquinho mais. Beleza. E daí eu vou vir aqui pro fim, para ter uma movimentação de câmera, eu vou aproximar um pouquinho mais. Para que ela tenha a sensação de aproximando. Beleza. Daí eu vou selecionar o carro. Vou jogar o carro mais para trás, que eu acho que ele está muito para frente. Não tanto, porque ele atravessou já a parede. Vou subir ele aqui um pouquinho. E beleza, acho que assim tá legal. Aqui só, por algum motivo, não veio o ponto de âncora junto. Então vou Ctrl C, Ctrl V. Colei ali, ó, ponto de âncora. Tá com uma movimentação estranha ali, já corrigi isso. Beleza, toda a movimentação tá meio estranha, ele tá dando essas voltinhas. Essas voltinhas é culpa do auto-Bezier, é um comportamento automático da movimentação dos objetos, no qual ele faz uma curva sempre que ele tem uma movimentação. Vocês conseguem ver essa pequena curva que tem aqui? Se eu descer ali embaixo, vocês também vão ver que tem essa curva lá para baixo, na outra movimentaçãozinha. Aqui, ó. Eu vou tirar essas curvas, e se eu quiser o movimento curva, eu faço manualmente. Então, ó, selecionei todos, botão direito,
Keyframe Interpolation, e eu vou mudar aqui espacial para linear, e vou dar um OK. Vamos ver como ele faz uma linha reta agora, e ele não vai ter mais essa movimentação estranha. Conseguem ver? Bom, vou colocar agora como um view, e daí eu vou fazer aqui um controle também de velocidade. Se vocês verem ali o gráfico, ele muda de velocidade de uma hora para outra. Eu vou selecionar esses pontinhos, os do meio, dar um Ctrl clique, e daí ele vai fazer isso suave. Ele está movimentando, e daí ele muda um pouco mais suavemente de velocidade para ir para outro plano. E é isso. Bom, se você quiser controlar um pouco mais a movimentação do objeto, você deixa aqui em 2 views. Num desses views você procura um plano de vista que vai te ajudar mais, e você pode mover essas linhas usando a caneta, criar novos pontos, mover de posição, deixar curvo, deixar reto, o que você quiser, que nem aqui, estou deixando curvo a movimentação. Eu poderia mudar o ponto de movimentação mudando aquele de lugar e tudo mais, como se eu estivesse movendo o motion patch de uma animação normal, beleza? No caso aqui não precisa, deixa eu voltar para um view, tirar aqui o Safe Area que não está me ajudando mais. E a gente consegue ver aqui, ó, a câmera vai se afastando, daí ela passa aqui pelo chão e chega no plano de baixo. Daí eu vou fazer o seguinte, a partir daqui eu quero que o carro comece, então vou trazer o início do carro para cá, clico em T para aparecer a transparência, ligo o reloginho com ele em 0, 10, 11, 12 frames tá bom, eu vou colocar aqui em 100 e eu vou abrir a subcomp. Vou colocar aqui um view também, aproximar aqui somente do carrinho, vim para o início e eu vou animar essa parte de cima. Então, ó, eu ligo o reloginho e vou pedir para ele o mais alto que ele consiga, que é o que já estava. E daí eu vou andar 10, 11, 12, 12 acho que tá bom, para ele bem para baixo. Tá vendo? E daí eu quero que ele comece acelerando, então eu vou vir aqui no gráfico. Vem aqui no gráfico. E aqui eu vou colocar um F9. Então ele vai perder força. E aqui eu vou fazer começar bem alto. Daí ele começa tipo bem rápido. E daí desacelera. Beleza. Daí eu vou andar aqui mais 10. E ele sobe um pouquinho. Daí eu ando mais 10. E ele desce. Dando mais 10. Eu vou fazer isso olhando o gráfico. Daí ele sobe um pouquinho. Daí mais 10. E ele desce um pouquinho. E a ideia aqui é que ele tem essa alteração, ó. Tipo, ele começa bem rápido. Por isso que eu subi bem aqui o gráfico. E daí ele desacelera. Aí ele sobe e desacelera. E daí ele vai sempre desacelerando, para gradualmente ir parando. Vamos dar um play para a gente assistir. Aí, essa é a ideia. Eu só acho que aqui está com uma curva muito íngreme. Talvez, provavelmente, porque ele está subindo muito nesse segundo valor. Aqui eu vou descer um pouquinho também. E daí eu vou aproximar eles aqui um pouquinho. Tipo, cada um desses ele vai fazer um pouquinho mais próximo. E vamos fazer um segundo teste. Aqui ele ainda está subindo demais esse segundo. Eu vou diminuir para ele não descer tanto. E aqui para não subir tanto. Tá. Daí eu preciso fazer isso nos próximos também. Ele não pode mexer tanto. E nesse muito menos. Aí. Aí, bem legal. Beleza. Daí vocês podem ir afinando até ficar perfeitinho. Na aula eu acho que já tá bacana. E daí vão dar um play do começo. Bom, então nessa aula a gente aprendeu como usar a câmera, como escolhe o preset de câmera através da escolha da lente, como movimenta ela no espaço, tanto pela ferramenta da tecla C, que são as 3 câmerazinhas, como direto na tela usando os eixos e o motion patch. Espero que vocês tenham gostado, a gente se encontra na próxima aula e até breve.